Boa tarde a todos. Na aula de hoje de história iremos ver aí um pouco aí sobre os povos aí, os primeiros seres humanos, como eles viviam, né? Com a questão aí da caça e da coleta de alimentos aí para a sobrevivência desse povo, né? Antigamente. E para falar um pouco sobre esse conteúdo em específico, podemos trazer aí, ó, e podemos citar a Idade da Pedra. No nosso livro de história, vocês podem acompanhar lá na página 47 e página 48, onde diz lá a Idade da Pedra. Então, a Idade da Pedra ela estende-se desde o surgimento dos nossos antepassados até 6.000 anos antes de Cristo. Ou seja, desde o surgimento do Homo habilis, há cerca de 2 milhões de anos, até o desenvolvimento das primeiras técnicas de fundição de metais. Então, essa idade surgiu lá no início lá do Homo habilis, né? Que foi há 2 milhões de anos atrás, até aí essas modificações, ou seja, inovação aí na questão aí da fundição dos metais, né? Então esse longo período aí, ele teve uma divisão, ele foi dividido entre dois períodos, né? Que foi o período paleolítico, que foi da pedra antiga e da pedra lascada, e também o período neolítico, que é o período da pedra polida. O paleolítico ele se estende até até 12.000 anos antes de Cristo. Nessa época, a temperatura da Terra era muito baixa, obrigando homens e mulheres a viverem e às vezes permanecer muito tempo em cavernas. Então, esse tempo aí do paleolítico, esse período, né, foi um período aí onde a Terra passava por transformações, principalmente no quesito aí, no que se refere, né, à questão de temperatura, né, onde tinha uma temperatura muito baixa, e isso obrigava aqueles seres humanos que viviam naquela época a buscarem abrigos em cavernas. Esse período também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada, né, que foi dividida devido ao desenvolvimento de instrumentos cortantes feitos de pedras lascadas. Então, por que é conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque as pessoas utilizavam as pedras como ferramentas aí para caça, né? Para a questão da caça mesmo em si, e também a questão aí da coleta de alimentos. Por exemplo, se eles coletavam aí alimentos que, vamos supor, como a gente acha que o dicuri, né? Todos conhecem o dicuri. Então, a pessoa tem que quebrar para poder ter acesso ao alimento que está dentro daquela cápsula ali. Então, por isso que essa idade aí é considerada a idade da pedra, né? Com essas pedras cortantes, os hominídeos conseguiam produzir armas para a caça de animais, como eu falei, né? E objetos para cortar suas peles, que poderiam ser utilizados como cobertas, roupas rústicas e cabanas. Então, além deles utilizarem essas pedras lascadas para a questão da caça, eles também utilizavam para tirar aí a pele, né, desses animais e fazerem roupas ou outras coisas para que pudessem ser de grande valia para a sua sobrevivência. Na página 48 temos aí sobre o período neolítico, que é por volta de 2.000 anos atrás, os seres humanos passaram a praticar a agricultura e a domesticar animais, dando início a um novo período
o chamado período neolítico, que se estende até 6.000 anos antes de Cristo. Então, ele vem de 2.000 anos atrás até os 6.000 anos antes de Cristo. Então, a agricultura, vamos dizer um pouco sobre a questão da agricultura nessa época aí, né? Então, vimos o que? A temperatura da Terra ela começou a elevar-se em torno de 12.000 anos atrás, e houve um recuo aí da superfície coberta por camadas de gelo, e em muitas regiões o clima favoreceu a fertilidade do solo. Então, a partir desse momento que a Terra foi mais se aquecendo, a sua temperatura, no solo aí ele foi tendo uma maior fertilidade para a questão da agricultura. Com a mudança climática, sementes de frutas e de cereais selvagens, como o trigo, puderam gerar brotos e mudas nas áreas onde nossos antepassados despejavam restos de alimentos e detritos em geral. Então, aqueles locais lá onde eles jogavam os entulhos ali, aquelas coisas que não usavam, com o tempo, né? Essas sementes elas foram germinando e assim favorecendo aí a questão da alimentação, né? A observação do crescimento das plantas foi feita provavelmente pelas mulheres, pois ficavam mais tempo nos acampamentos enquanto os homens dedicavam-se à caça. Então, naquela época, as pessoas que eram responsáveis pela questão da caça eram os homens. E a coleta de alimentos era mais um trabalho mais voltado à questão feminina, né? Ou seja, as mulheres eram quem fazia mais esse trabalho de coleta de alimentos na floresta. Da observação passou-se ao controle do cultivo, necessário em épocas de escassez de alimentos. As mulheres elas foram as primeiras a observar essa questão aí, de que as sementes elas foram germinando, né? E foram aí crescendo em locais onde eram despejados aí esses restos, esses detritos, né? Esses alimentos aí, restos de alimentos. E com isso também, com o passar do tempo, eles foram conseguindo dominar aí a questão da agricultura. Provavelmente a domesticação das plantas ocorreu primeiro entre os grupos que praticavam a coleta de trigo selvagem. Então, vimos aí a importância, né, da coleta. A coleta de trigo selvagem foi um grande favorecimento para que esses alimentos aí, nesses locais onde eram jogados esses restos de alimentos, detritos, pudessem aí germinar com o passar do tempo, né, com a temperatura da terra aumentando. Esses grupos humanos aprenderam a plantá-lo e tornaram capazes de obter quantidades maiores do cereal. Então, vimos a importância da coleta, né, que foi a partir dessa coleta do trigo selvagem que aconteceu a domesticação, ou seja, eles tiveram um grande acesso aí, em controle a esses alimentos que eram coletados, e a partir daí eles puderam ter um controle da quantidade de alimentos para eles, né? Aí temos lá as novas ferramentas. Com isso, grupos humanos passaram a desenvolver técnicas agrícolas e ferramentas mais elaboradas feitas de pedras e de metais para o preparo do solo, com necessidade de armazenar os produtos colhidos e as sementes para o plantio. Começaram a fazer cestos de palhas, e potes e vasilhas de barro, dando origem à cerâmica. Então, vimos que a partir dessa domesticação e também da questão da coleta e em si das sementes, né, do trigo selvagem, de outros alimentos, foi possível desenvolver novas ferramentas para que pudesse, né, facilitar
facilitar a questão aí da domesticação e também do controle desses alimentos e dessas sementes aí para cultivo naquela época. Então, algumas comunidades elas também aprenderam a converter as fibras vegetais em fios e estes em tecidos de linho e de lã, que substituíram as peles de animais. Então, vimos a grande importância, né, dessa situação aí, das fibras que foram essenciais para a vestimenta naquela época, onde eles utilizavam apenas pele de animais para se cobrirem, e com o passar do tempo eles foram se modernizando, se inovando aí com relação à questão a essas vestimentas. Até mesmo pequenos engrenagens para moer as sementes e fornos para assar e cozinhar os alimentos passaram a ser desenvolvidos nessa nova fase. Então vimos que também os fornos aí, eles foram um grande avanço, né, nessa época, porque os alimentos, muitos deles só poderiam ser comestíveis da forma cozida ou torrada, como a gente podemos citar, né? Então isso foi um grande avanço para aquela época. Para finalizarmos, nós temos aí a questão da sedentarização. Tais conquistas contribuíram para os seres humanos que os seres humanos fixassem as suas moradias, já que não necessitavam sair à procura de alimentos ou em outras regiões para garantir sua sobrevivência. Então, o que foi a sedentarização? Foi a migração lá das tribos nômades, onde eles saíam em busca de alimentos ali em várias regiões, e com o passar do tempo, por exemplo, chegavam aqui nessa localidade, eles viam que os recursos estavam acabando, ou seja, estavam escassos, eles saíam para outra região. E depois que aconteceu esse controle aí da alimentação, das sementes, de outros aí produtos comestíveis, alimentos também, né? Eles buscaram construir aí as suas comunidades, né? Para que pudessem viver aí em comunidades. Então, esse processo que levou à questão de não sair mais para outros locais em busca de alimentos foi conhecido como sedentarização. Os primeiros grupos humanos tornaram-se também criadores e pastores. Esses agrupamentos sedentários, com moradia fixa, passaram a combinar o cultivo da terra com o pastoreio. A agricultura e criação juntos significaram abundância de alimentos, como leite, carne e ovos. Os grupos que se desenvolveram técnicas de cultivo e de criação para animais passaram a ter melhores condições de vida, ou seja, melhores condições de sobrevivência. Com isso, puderam experimentar um significativo aumento populacional, o que permitiu o surgimento de sociedades mais numerosas, e por essa razão, alguns dos antigos agrupamentos tornaram-se aldeamentos permanentes. A partir de 9.000 anos antes de Cristo, começaram a surgir as primeiras vilas, como resultado do crescimento populacional e da concentração de grupos humanos em uma mesma região. Nós vimos aí que a sedentarização foi importante nesse sentido, né, da questão da formação de grupos ali, aldeias, comunidades locais, né? E temos uma imagem na página 48, onde retrata o seguinte lá. A cena que retrata um grupo e seu rebanho expressa a importância da domesticação de animais, que trouxe também novas possibilidades de alimentação. Então, além dos alimentos lá coletados na natureza, na floresta, com a domesticação dos animais, foi possível também obter outros alimentos, como leite, carne, dentre outros alimentos que vêm aí da questão aí dos animais, né? Então, esse foi o nosso conteúdo de história de hoje.
próximo vídeo será explicando a nossa atividade e irei postar também lá no Google Sala de Aula esse nosso vídeo.